Bom dia. Vamos começar dando continuidade às angiospermas. Para lembrar, as angiospermas são um grupo de plantas que se caracteriza por sua capacidade de produzir flores e frutos, sendo encontrados em quase todos os ambientes pela facilidade de dispersão dos mesmos. Os frutos e as sementes das angiospermas começam seu desenvolvimento logo após a fecundação, a partir das estruturas femininas da flor. Tanto o fruto quanto semente podem ter características que favorecem esse processo de dispersão, tais como o colorido dos frutos, a sua suculência e seu sabor. São alguns dos exemplos que podemos citar. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelos frutos. O fruto tem como principal característica proteger a semente e promover a dispersão, ou seja, ela favorece o transporte da semente para longe da planta-mãe. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário após o processo de fecundação. O fruto é constituído por duas partes fundamentais: o fruto propriamente dito, também chamado de pericarpo, e a semente. Fundamentais, temos. Todas as partes do fruto derivam de uma flor. No fruto é possível observar três importantes camadas: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a camada mais externa, o que a gente chamaria de casca. O mesocarpo é a camada intermediária, ou seja, é aquela parte carnosa, é o que a gente realmente come do fruto. E o endocarpo, que é a parte mais interna, que é essa parte que a gente tem aqui, entre o fruto, entre a casca e a semente. Então, ele é essa separação aqui entre semente e fruto propriamente dito. Em alguns casos, outros tecidos do ovário se desenvolvem, formando partes carnosas neste último caso. É quando a gente tem o que a gente chama de fruto acessório. Anteriormente, eles eram conhecidos como pseudofrutos ou frutos falsos. Como exemplo, a gente tem aqui o caju. O fruto do caju, a gente acha que essa parte aqui é o fruto. A gente acha que é essa parte aqui é o fruto, mas não. O fruto em cima é o caroço do caju, é que é o fruto do caju. A parte vermelha e suculenta é o pseudofruto. Um outro exemplo também que a gente tem desses pseudofrutos são a banana e a laranja Bahia. No caso da banana, o fruto são esses pontinhos pretos que a gente tem aqui na banana. Esses são os frutos da banana. Por isso que quando você vai fazer uma nova banana, você enterra a banana. Porque vulgarmente dizendo, ou grosseiramente dizendo, a gente diz que todo fruto é a semente. Mas não, os frutos são somente os pontinhos existentes dentro da banana. Os frutos, eles se apresentam de duas formas: carnosos ou secos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Os frutos carnosos são aqueles que possuem o mesocarpo macio. São suculentos, ricos em água e em substâncias nutritivas, podendo ser classificados de duas formas: de baga, que são frutos com sementes facilmente separáveis do fruto, como a goiaba, a uva, a laranja, mamão, manga, melão, melancia, e em drupa, que são os frutos com semente envolvida por um endocarpo duro, também chamado como caroço. Um exemplo que a gente tem desses são a azeitona, o pêssego, o coco, o abacate e a ameixa. E a gente também tem os frutos secos, que são os que possuem mesocarpo muito pobre de água, em que as substâncias nutritivas se concentram na semente, sendo classificados conforme a abertura do pericarpo. Nos seguintes tipos, a gente pode ter os frutos descendentes, que são aqueles em que o pericarpo ele se abre durante esse processo de amadurecimento. Como exemplo, a gente tem as leguminosas, a castanha e o amendoim. E os frutos indecentes, que são os que o pericarpo ele não se abre naturalmente. E como exemplo desses, a gente tem o milho, o girassol, a noz moscada. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre as sementes. As sementes é o óvulo maduro, fecundado,
contendo o embrião. Sendo importante alientar que, em muitos casos, ocorre o uso incorreto do termo semente, que deve ser usado para designar apenas o fruto seco, sendo esta formada por uma reserva nutritiva e pela casca. O embrião maduro ele é formado por um eixo e cotilédones, que são folhas embrionárias, da onde vai originar esse vegetal, que podem apresentar-se em números de 2, que são as eucotiledôneas, ou apenas um, que são as monocotiledôneas, sendo importantes para a nutrição desse embrião. E aí, durante essa separação e essa caracterização da semente, a gente tem a casca, que é a parte externa que protege a semente enquanto essa não germina. É responsável pelas reservas nutritivas que garantem a energia e as substâncias necessárias para o processo de germinação dessa planta. Em algumas espécies, essa casca ela é bem reduzida, e em outras, no entanto, ele se torna seco e muito duro, protegendo o embrião contra sol, variações de temperatura e até mesmo organismos decompositores. E a gente tem o processo de germinação, que é o processo em que o embrião se rompe o envoltório da semente e começa a se desenvolver em contato com o ambiente. Geralmente, elas absorvem a água e aumentam de volume, o que causa o rompimento do envoltório. A partir desse momento, o embrião ele passa a crescer e normalmente a primeira estrutura a se formar é a raiz, que vem seguida do caule e das folhas. A maioria das sementes contém pouca umidade em seus tecidos, o que praticamente interrompe o seu metabolismo. Normalmente, quando a gente diz que uma planta está demorando a crescer ou a semente dela não amadurece, a gente, em botânica, a gente costuma dizer que essa planta ela está no que a gente chama de estado de dormência. E o metabolismo dela simplesmente dá uma pausa. Ela tipo hiberna, né? E aí, ainda que ocorra o amadurecimento dessa semente e o seu transporte ocorra longe, para bem longe da planta mãe, ela não vai germinar até que tenha a quantidade necessária de água para o seu desenvolvimento e a retomada desse crescimento ou a germinação desse embrião. Muitas variáveis são necessárias para que haja o desenvolvimento desse embrião, e são elas: a temperatura, a luminosidade, a quantidade de água e principalmente a disponibilidade de oxigênio. A resposta das sementes, gente, a esses e outros fatores vai depender de cada uma das espécies. Um exemplo, o alface e as ervas daninhas germinam só se tiver luz. Porém, a gente tem outras plantas que vão se desenvolver maravilhosamente bem na escassez de luz ou na falta dessa luminosidade. A temperatura abaixo de 5 graus ou acima de 45 graus também vão impedir o processo de germinação de semente da maioria das espécies. É por isso que a gente tem algumas plantas que precisam ficar no sol, enquanto tem outras plantas que não podem ir para o sol de jeito nenhum porque acabam morrendo. Assim como há sementes que, mesmo em condições favoráveis, não germinará, pois suas sementes que contam em estado de dormência podem permanecer assim por anos, séculos e milênios. Porém, a dormência ela pode ser interrompida quando a semente é alterada de alguma forma, como exemplo, se ela foi lavada, se ela foi escovada ou mesmo raspada. Durante esse processo de germinação, a planta jovem utiliza as reservas nutritivas da semente para se desenvolver e fazer crescer as folhas, raiz, capaz de realizar a fotossíntese, ou seja, ela começou a realizar a fotossíntese e ela já está boa para a vida. Por quê? Porque ela já começa a produzir o seu próprio alimento, não dependendo mais de tantos agentes externos. E aí a gente já teve esse processo de crescimento, germinação da semente, e aí agora a gente passa para a dispersão. É a dispersão que vai garantir o desenvolvimento dessa planta e que a geração dela dure por muitos e muitos anos. Por quê? Essa dispersão vai fazer com que ela cresça em lugares diferentes, onde não haja competição de uma planta igual a ela e nem da planta mãe. A dispersão é causada por diferentes agentes externos. Pode ser o vento, pode ser a água, como pode ser outros animais, outros organismos, outros seres vivos.
Vale destacar também que há espécies que realizam o que a gente chama de autocória. O que é autocória? É quando a própria planta espalha a sua semente ao sabor do vento ou ambiente que ela está. O exemplo que a gente tem é o algodão, que ele dispersa o seu fruto em forma de fiapos no sabor do vento. E a gente também tem o coco-baía, que por possuir uma casca espessa e fibrosa, ele flutua por longas distâncias entre mares e rios, sendo nesse caso a água o agente dispersor da planta. Frutos carnosos, coloridos e saborosos, perfumados, são aqueles que mais atraem os animais, que são um excelente agente dispersor. Por quê? Porque quando ele come esses frutos, vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer cocô, né? Então, quando ele fizer a eliminação das suas fezes, ele vai fazer em lugares diferentes. E essas sementes normalmente estão distantes da planta mãe. E aí vai fazer o quê? Vai fazer com que haja o desenvolvimento dessa planta em um outro lugar. Alguns animais também transportam os frutos acidentalmente, como é o caso dos carrapichos e dos espinhos, que se grudam em pelos e penas e que, quando se desprendem, geralmente longe do seu local de origem, vão formar um novo ser. E aí, ainda falando das angiospermas, a gente passa a falar das diversidade dessas angiospermas. Lembra que um pouquinho ali atrás eu falei para vocês sobre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora, na diversidade das angiospermas. Atualmente, a gente tem cerca de 300 mil espécies de angiospermas vivas e descritas na literatura, que estão divididas em diferentes grupos, mas a maioria pertence a apenas dois deles, as monos e as eucotiledôneas. As monocotiledôneas são aquelas em que o embrião apresenta um único cotilédone, que é a estrutura responsável pela folha modificada. São as nervuras, que possuem a função de acumular nutrientes para o embrião, garantindo assim a germinação da semente. Outra característica das cotiledôneas é a presença de feixes vasculares, distribuídos aleatoriamente no caule. É uma peculiaridade que permite que elas sejam diferenciadas das eucotiledôneas, que possuem os feixes vasculares mais dispostos em anéis, delimitando assim a medula dessa planta. As flores das monocotiledôneas são geralmente pentacíclicas, ou seja, 5 pontas, e trímeras, que são múltiplos de 3 estâmenes. As raízes são fasciculadas. O que é uma raiz fasciculada? A gente diz de raiz fasciculada, essas assim, ó, toda descabeladinha. São o que a gente chama de raízes fasciculadas. Sem vasos condutores de seiva e apresentam pólen monossulfado. O que é isso? São aberturas na camada externa desse pólen. Existe, é onde fica o néctar que vai atrair os insetos. Existem cerca de 60 mil espécies descritas, possuindo como representantes o milho, a cebola, o arroz, a banana, o lírio e as orquídeas. E aí agora a gente vai falar sobre as eudicotiledôneas. São aquelas em que os embriões apresentam 2 cotilédones. Suas raízes, elas são axiais, ou seja, são aquelas que apresentam um eixo principal de onde saem os ramos. A gente pode ver bem isso aqui, ó. A gente tem um tronco principal e as raízes saindo desses troncos. As folhas apresentam nervuras ramificadas, aqui, ó, como a gente vê aqui. Apresentam ramificadas que facilitam a nutrição. As flores geralmente são em números de 4 ou 5 e em múltiplos desses, como a gente pode ver aqui. Cerca de 3 quartos das espécies de angiospermas descritas são eudicotiledôneas. Como representantes, nós temos as roseiras, a laranjeira, castanheira, jabuticabeira e a margarida. Bom, essa é a aula do dia. Eu quero que vocês realizem as atividades da página 152 e 153, dos números de 1 a 7, sendo que o número 3 não é para fazer. Então, sendo assim, vocês vão fazer 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Realizando a atividade do dia,
tira a foto, anexa na plataforma e encaminha para mim. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Beijocas e fiquem bem.